Bom dia, sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou te falar sobre os 5 melhores filmes de terror que eu vi nos últimos 10 anos, vulgo os melhores filmes de terror da década passada. Falando em melhores da década, não esqueça de ir logo de cara assinando aqui o canal, compartilhando isso com o seu pessoal e também dando um like aqui embaixo. Sem esquecer ainda de ir lá no www.cinemaqui.com.br para conferir mais textos sobre mais filmes. Antes de mais nada, a ideia aqui não vai ser posar de hipster e indicar 5 filmes que ninguém nunca ouviu falar. Fica aí também a possibilidade de fazer um outro vídeo sobre o assunto, tipo melhores filmes de terror dos últimos 10 anos que você poderia ter visto ou que você não sabe que existia. Enfim. Portanto, não esperem grandes estripulias, só mesmo os 5 filmes que eu acho que são os melhores dos últimos anos. E fazendo isso na ordem de seus lançamentos para não ter perigo de nenhuma injustiça com nenhum dos filmes. Até porque eles estão aqui nessa posição glorificante e extasiante, cada um por razões específicas. Então, vamos a ela. O primeiro deles é Corrente do Mal, de 2014, e que também responde pela alcunha original de It Follows, que eu só estou citando aqui o nome original, porque é um título que resume muito melhor essa obra-prima incrível, escrita e dirigida pelo David Robert Mitchell. A ideia do filme é simples, alguma coisa que é passada para suas vítimas e as persegue. E quando esse troço consegue encontrar essa vítima, ela leva a pior do jeito mais detonado possível. O pior dessa maluquice toda é que não estamos falando de um monstro específico, mas sim de uma figura meio aleatória que surge de lugar nenhum e segue em linha reta até o portador ou portadora dessa espécie de maldição. Ou se você preferir, doença, mais ainda, doença sexualmente transmissível, já que para passar essa coisa para outra pessoa e ela passar a ser perseguida, basta fazer sexo com ela. A metáfora é a cobertura deliciosa desse filme, que é completamente tenso e completamente poderoso. É impossível não ficar desesperado com a forma e o resultado estético e ainda completamente incrível, já que ele vai recriando essa ideia de slasher e todos os seus símbolos, né, do moralismo e tal, mas de um modo renovado e bem inédito. É como se o assassino fosse uma ideia e não só um personagem. Existem cenas incríveis e o trabalho do David Robert Mitchell é impecável enquanto constrói essa tensão iminente que vai surgindo no plano de fundo e vai vindo e não para. Os amantes do gênero não podem de jeito nenhum deixar de ver esse filme, essa pérola. E como eu fiquei tempo demais falando de Corrente do Mal, eu vou tentar ser mais rápido nesse segundo, já que é A Bruxa, e ele é realmente um filme que eu não gosto nem de lembrar. Ele é de 2015, é dirigido e escrito pelo Robert Eggers, e talvez não seja só sobre uma bruxa. O filme, na verdade, é sobre essa família de peregrinos da Nova Inglaterra, que é expulsa da cidade e acaba indo fazer sua vida em uma terra que eles acreditam que vai prover tudo que eles precisam. Em pouco tempo, e depois dos acontecimentos sinistros, eles começam a desconfiar que existe uma força maligna que pode estar colocando todos eles em risco. É lógico que em pouco tempo isso se transforma em um conto de preconceito, misoginia, violência e ignorância, e é claro, uma história com um bode sinistro que tem sim ligação com coisa ruim, fica aí o spoiler. O sucesso do filme vem em grande parte do ritmo arrastado e que expõe todas essas desgraceiras de um modo lento e que vai dando vontade de você se encolher na poltrona do cinema, né, no sofá de casa, onde quer que você esteja assistindo. E o trabalho do Eggers parece não dar folga para o espectador, que cada vez mais vai se afogando nessa falta de esperança e de uma experiência sombria e pesada. Toda geração de filmes de terror merece ter um filme de bruxa para chamar de seu, e o dessa geração com certeza é o A Bruxa mesmo. O terceiro filme da lista é de 2017 e foi um fenômeno pop, chegando até o grupinho fechado de indicados ao Oscar. Na verdade ele até levou a estatueta para casa de melhor roteiro original, mesmo sendo um filme de gênero, coisa que o terror, mais especificamente, parece nunca ter oportunidade na academia. Corra, com exclamação, foi escrito e dirigido pelo Jordan Peele e é um verdadeiro marco na história do cinema, sem qualquer exagero. Tentando resumir o filme de um jeito mais possível sem spoiler, ele acompanha a primeira vez que o personagem vivido pelo Daniel Kaluuya conhece a família dos pais de sua namorada, vivida pela Alison Winans. Ele vive um fotógrafo negro, já a família dela, toda branca e cheia de muito dinheiro, tem a convicção de que são modernos, progressistas, sem preconceitos, adoram negros e até votaram no Obama, o que para eles representa o ápice de seus pensamentos ideológicos. Nossa, tudo isso, né, por
por fora. Começa a esperar, passado o ridículo de toda essa situação, o protagonista começa a perceber que não só aquela situação toda esquisita, como talvez ela vai levar ele diretamente para um filme de terror de verdade. O filme do Peele usa o gênero para construir uma crítica sociopolítica incrível, enquanto joga o espectador dentro dessa trama tensa que vai ficando cada vez mais maluca. O final é catártico e faz de Corra, junto com a sua exclamação, um dos filmes mais obrigatórios da história do cinema dos últimos tempos, tanto para os fãs de terror, quanto para quem só quer mesmo entender como é possível usar um filme para falar do mundo em seu sentido mais amplo e ao mesmo tempo seguir um gênero, uma ideia e uma diversão bem específica. Os dois últimos filmes da lista foram lançados em 2018, mas eu vou falar primeiro de Hereditário, para poder ligar ele também a uma espécie de fenômeno. O filme é escrito e dirigido pelo Ari Aster, e assim como os 3 outros filmes anteriores, é um exemplo de primeiro filme de cineasta, além de todos também serem escritos pelos próprios diretores. O que isso deixa claro? Pragmaticamente, é difícil falar pragmaticamente, né? O que deixa isso claro, pragmaticamente falando, pode não significar nada, mas olhando além, é um sinal do quanto esse primeiro trabalho desses novos cineastas são sempre uma novidade que invade e quebra o status quo. É quase como se esses artistas tivessem essa rebeldia em seus trabalhos por não estarem presos a nada e simplesmente terem a vontade de contar essas histórias. No caso do Aster, é uma história sobre uma crise familiar que corrói essas pessoas que precisam lidar com a morte da avó, mas que convive com um vazio esquisito, já que a personagem nunca teve realmente com eles. Essa crise fica ainda pior com um acontecimento ainda mais violento, o que faz com que a família precise lidar com um outro luto, e esse luto ainda mais terrível. É um filme sobre a crise dessa família, e a Toni Collette, no papel da mãe, tem uma das melhores atuações da década, mas é o que está por trás disso que vai abrindo essa porta para um lugar de terror real. Real no melhor sentido, gore, bruxa, demônio, possessão, enfim. E o trabalho estético do Ari Aster é que perturba e vai empurrando a gente para esse terceiro ato insuportável e ao mesmo tempo incrível, daqueles que abre espaço para um monte de bons pesadelos. Ou ruins pesadelos, né? Ou só pesadelos. Não sei qual é a expressão certa. E ainda é bom dizer que o David Robert Mitchell tinha dirigido um filme antes do Corrente do Mal, mas ninguém viu aquele troço, então a gente pode ignorar e manter a minha teoria. Também, ele foi o único que não fez um projeto posterior a esse filme da lista, que poderia com certeza estar aqui entre os outros filmes. O Jordan Peele fez o Nós, o Robert Eggers fez o incrível Farol e o Ari Aster se manteve dando pesadelo para muita gente no Midsommar. Já o quinto filme da lista não é um desses terrores modernões e talvez vá provocar a ira de muita gente. Por isso que eu deixei ele por último, assim o pessoal só começa a me xingar e sai do canal agora, depois que viu tudo. O filme é o Halloween de 2018 e tá no lugar de um punhado de outros filmes que poderiam estar nessa lista, como Raw, Sob a Sombra, Babadook, Invasão Zumbi, Ao Cair da Noite e mais um monte de outros filmes que eu realmente não vi. Mas nenhum deles tem uma coisa que só o Halloween tem. O Halloween tem o Michael Myers. Além de uma personalidade incrível do personagem e uma vontade enorme de matar a gente, o Myers volta ao cinema em uma nova série de filmes que ignora toda a bobagem feita depois do primeiro filme de 1978 e continua contando essa história. O filme é dirigido pelo David Gordon Green e é a prova de que o terror tradicional não está datado, mas sim, ele simplesmente precisa de boas histórias para se manter interessante. E isso é um recado para um monte de filmes que fizeram a alegria dos fãs do gênero nos anos, sei lá, 60, 70, 80, até 90, mas aos poucos foram se perdendo em um monte de sequências sem sentido e sem personalidade. Então é uma posição que leva em conta a certeza de que é possível continuar contando boas histórias dentro do gênero, mesmo que elas sejam as mesmas de sempre. Depois de 40 anos, o assassino do primeiro filme está mais uma vez à solta, com sua máscara branca e uma vontade mais clara ainda de matar aquela babá que atrapalhou a sua noite de assassinatos. A direção do David Gordon Green respeita a origem do personagem, mantém o clima e, o melhor de tudo, fortalece as personagens e faz com que elas se tornem a antítese do assassino e elas, né, combatam aquilo. Um slasher clássico que tem as suas metáforas, mas elas já foram totalmente usadas e exprimidas para tudo quanto é lado, mas que ainda funciona. Portanto, quem ficou com medo de mais uma bobagem por ser um filme 40 anos depois pode mergulhar de cabeça nesse primeiro Halloween, que vão ter mais 2, que a diversão é garantida. Também não esqueçam que o mais honesto com o gênero seria também fazer um top 20, já que o que não faltam são filmes que demonstram o quanto esse gênero, o terror, continua vivo. Mas a gente vai ficar só com esses 5
por causa de tempo mesmo. Assim como talvez a gente volte a falar de mais filmes de terror aqui no canal. Então não deixe de assinar ele, compartilhar nossos vídeos e não esquecer de dar o like nesse aqui. Assim a gente se vê com mais filmes aqui no Cinema Aqui.